Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? O que você aprendeu lendo o livro de Provérbios? Qual é a passagem de Provérbios? Qual o capítulo, um versículo ali que impactou você? Realmente te deu uma instrução clara, que você entendeu e foi edificado por esta palavra. Se você tem que tirar proveito de tudo isso. O objetivo não é apenas a pessoa ler. Ler é o início, mas o importante é quando ela observa a palavra, quando ela tira lições de vida daquilo que Deus está nos ensinando através dos provérbios. Provérbios traz aqui conhecimento, traz aqui entendimento e, acima de tudo, sabedoria. E eu quero hoje, antes da oração, eu quero fazer aqui um resumo aqui, vou passar para você aqui algumas instruções. Hoje, dia 31, o famoso verso 10, né? Pelo menos eu acho que ele é famoso, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Esse aqui é um dos versículos assim, interessante aqui de Provérbios. O verso 16 ele diz: examina uma herdade e adquira, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. A gente percebe em Provérbios Salomão, com a sabedoria que Deus deu a ele, incentivando o trabalho, incentivando o empreendedorismo, incentivando realizarmos as coisas certas com a sabedoria divina. Ele está falando aqui para examinar uma herdade, uma terra, uma propriedade e adquirir. Olha que bacana quando você pensa em adquirir algo com o trabalho, com o seu esforço. Isso é maravilhoso. Não é? Às vezes tem pessoas que elas, a não ser que seja para fazer negócios, mas às vezes às vezes é jovem, consegue ganhar uma grana, em vez dele investir em um imóvel, aí ele tem aquela ilusão de investir, que não é bem um investimento, num carro, né? O carro desvaloriza, você tira da loja, já começa a desvalorizar. Então, um imóvel, ele é mais seguro. Então, você que conseguiu adquirir um imóvel, uma casa, né? Nem que for algo pequeno, mas conseguiu, que bom, né? Que bom, isso é bacana. Quando a pessoa prioriza a casa. Às vezes tem gente que quer casar e ele não prioriza nada, né? Ele não se organiza, né? Às vezes a pessoa casa, no começo ele vai pagar um aluguel. Muita gente paga e vai continuar pagando. Mas tem outros que se programam melhor e conseguem, mesmo pós-casamento, adquirir um imóvel para ter a sua casa própria. E outros casam de qualquer jeito, não se programam, daí tem que ficar vivendo de favor, ficar vivendo, casando e morando com a família às vezes porque não tem condição. Então a gente percebe assim o mundo atual, muitas pessoas não pensam assim, elas são despreparadas, elas se precipitam, né? Como diz o ditado, elas colocam a carroça na frente dos bois, elas queimam etapa. E Provérbios vem justamente botar ordem em tudo isso para quem quer ter uma vida saudável, para quem quer ter uma vida melhor, ter uma vida abençoada. E vida abençoada e vida melhor não é isenção de problemas. Mas quando a pessoa faz a coisa certa, quando ela faz numa sequência progressiva, que ela começa algo e vai progredindo, crescendo, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E a caminhada com Deus, a caminhada com Jesus é de crescimento. É de crescimento. Pedro, ele diz em uma das suas cartas
Pedro, ele escreveu assim: antes crescei na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então, a Bíblia, o próprio livro, a própria Bíblia, incentiva o crescimento espiritual, o crescimento intelectual. O crescimento faz parte. Deus deseja o crescimento. Ele quer isso. Mas ele deseja, mas porque nem todos crescem? Porque eles não querem. Eles não vão para o caminho certo, eles procuram o caminho mais curto. Muita gente busca o atalho, né? E quem pega atalho, geralmente ele quer encurtar o processo. Mas Deus quer que você ande no caminho certo. Está compreendendo o que Deus está falando? Deus quer isso para as nossas vidas. Deus quer o melhor para você. Então, se você realmente está lendo o livro de Provérbios, eu creio que você aprendeu muita coisa. Eu creio que você está crescendo, desenvolvendo, compreendendo. Como eu tenho dito aqui, tem versículos que você lê e você entende com facilidade. Não precisa nem explicação, está bem claro, né? Há outros que tem que fazer uma pesquisa, tem que buscar estudar um pouco melhor. Mas lembrando que o Espírito Santo é o nosso professor por excelência. Exatamente, o Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, que deu habilidade para Salomão. Você sabe o início de tudo, que Salomão assume agora o rei como rei, e Deus fala com ele. Deus fala com ele em sonho e diz para ele escolher o que ele queria, o que ele pedisse. O pedido que ele fizesse, Deus ia conceder. E Salomão então pediu sabedoria e conhecimento, ou sabedoria e entendimento. E Deus falou, vou te dar. E deu. E Deus falou, olha, você não pediu riqueza, você não pediu fama, você não pediu vitória contra os inimigos, mas pediu sabedoria e conhecimento. Eu vou te dar sabedoria e conhecimento, e além disso eu vou te dar também as riquezas e outras coisas mais. Então ele pediu a coisa certa, que não adianta você ter muita coisa e não ter a sabedoria de Deus, para ter a mentalidade do reino de Deus, não é? Tem muita gente que tem posses materiais, tem coisas, mas ela não tem a sabedoria divina. Ela não tem a sabedoria espiritual, ela não tem entendimento da sabedoria de Deus, ou seja, a mentalidade dela ainda não está conectada com a mentalidade de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo? Quem se entregou a Cristo, quem caminha com Jesus. Achei aqui a referência que eu falei para vocês em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. É o versículo aqui. Então, crescimento, graça e conhecimento de Jesus. E crescer em Jesus é crescer na palavra, é conhecer os princípios da palavra. Então, meu amado, faça uma checagem na sua vida. Cada um de nós temos que refletir primeiro para nós, porque é ruim quando você lê a Bíblia para refletir a vida dos outros. A Bíblia é para você refletir para você, para que você cresça, você desenvolva, e daí você passa esses ensinamentos para outros. Aí você vai fazendo discípulos, conforme Jesus falou. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Então é obrigação cada cristão falar de Jesus para outras pessoas, evangelizar, contar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Quem sabe você está somente focando nos problemas da sua vida e Deus está te dizendo, eu vou te ajudar a vencer, mas fale de mim a outras pessoas. Jesus não depende de nós. Jesus, ele não depende. Se quem não quiser obedecer,
a coisa vai fluir do mesmo jeito, porque Ele é Deus. Só que Ele quer a minha participação. Ele não depende, mas Ele quer a sua participação. Deus quer que você se envolva 100%. Deus não quer ninguém pela metade. Deus não aceita resto e nem metade. Ou é 100% ou não é. Não tem esse negócio de metade para Jesus e metade para o outro. Jesus quer exclusividade. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus é comparado o noivo. O noivo. E a igreja, composta por milhares de cristãos na face da terra, os cristãos verdadeiros, eles são considerados a noiva. A noiva. Então existe um noivo e existe uma noiva. E um dia vai ter um casamento entre o noivo Jesus e a noiva, a igreja. Está entendendo? Então você tem que estar preparado. E você que já é casada, ou quem sabe tem alguém ouvindo que está se preparando para o casamento, não é legal? A noiva e o noivo, eles se preparam, eles se arrumam, eles se projetam, eles se programam. Faz parte. A pessoa que conhece uma pessoa um dia, dali 2 dias já quer casar, ou já quer morar junto de qualquer jeito, quer dizer, geralmente já começa tudo atrapalhado, vamos assim dizer, né? Biblicamente falando. Mas a pessoa que tem consciência, uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, ela pensa. Ela pensa antes de fazer isso. Ela vai ter aquele período de conhecimento, né? De namoro, vai se conhecendo e o relacionamento vai se estreitando até chegar o momento de uma coisa mais séria, que é o casamento, não é? E no dia do casamento o foco fica ali para a noiva, né? Fica ali também para o noivo, aquela cerimônia bonita para quem pratica dessa forma, né? E então é isso aí. Então nós estamos buscando o quê? Então nós precisamos compreender que precisamos estar alinhados com o nosso noivo, ou seja, através da palavra. Então é a palavra de Deus, os conselhos de Deus, a sabedoria do alto que faz com que venhamos a nos buscar uma perfeição, ou seja, a nossa santificação. Você sabe o que é isso? A santificação. Você é salvo e daí você vai se santificando. A santificação ela é progressiva. Você vai se preparando para o seu noivo. Você vai se cuidando. E comparando uma analogia humana do casamento, o correto é o quê? O noivo, ele é exclusivo para aquela noiva. E a noiva é exclusiva para aquele noivo. Certo? Então existe o quê? Uma pureza. Não pode ter ali uma traição. Então nós, que consideramos parte do corpo de Cristo, não podemos trair o nosso noivo. Não podemos traí-lo com outro. Entendeu? Está compreendendo aí o que Deus está falando nesse 31 de julho de 2024, nessa quarta-feira especial? É o banquete da sabedoria. Isso ensina Provérbios. Exatamente. Uma vida de caminhada com Deus. E Provérbios, eu vou aqui passar para você algumas informações. Eu separei aqui. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Está escrito em Provérbios 4, verso 7. Então aqui a gente percebe que há uma chamada aqui de Salomão. Por quê? Ele diz assim que a sabedoria é conhecer a verdade e saber como aplicá-la em qualquer situação. Entendimento é conhecimento temperado e modificado pela sabedoria e pelo discernimento. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso aqui. Você está percebendo que a sabedoria tem os seus ingredientes. A sabedoria envolve entendimento, conhecimento, ok? E existe o discernimento. É você ter um discernimento de algo. Algo que está acontecendo com você e Deus te dá um discernimento espiritual.
Ele mostra o porquê disso ou daquilo. Então existe isso aqui. Então a sabedoria, ela puxa tudo isso. Então vou repetir aqui, ó. Sabedoria é conhecer a verdade e saber como aplicá-la em qualquer situação. Aí ele diz: entendimento é conhecimento temperado e modificado pela sabedoria. A sabedoria é que vai conduzir tudo isso. E também pelo discernimento. Então, os conselhos são esses. Priorize a sabedoria. Busque e ame o entendimento. Aceite que o conhecimento é fútil, sem sabedoria e entendimento. Se não tiver sabedoria e entendimento, o conhecimento é fútil. Você está entendendo? Tem entendimento. Isso se aplica também nos relacionamentos, dos negócios. Se você não entende um negócio, como é que você vai colocar em prática aquele negócio? Você tem que entender o processo, você tem que entender ali. Vamos trazer para o lado dos negócios, da profissão, do seu empreendedorismo, da sua empresa, do seu trabalho. Você tem que tomar conhecimento. Me recordo quando tive a oportunidade de ter o meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi num escritório de contabilidade. Lá, 14 anos, primeiro emprego. Entro ali, o chamado office boy. Era aquele que entregava as correspondências nas empresas, levava os documentos no banco. E ali fui fazendo aquele trabalho praticamente durante um ano. Mas naquilo tudo, eu fui aprendendo ali como era o escritório, a área que eu queria atuar ali, eu fui também já aprendendo, pegando os macetes das coisas. Fui aprendendo aqui, fui aprendendo, fui tomando conhecimento, fui entendendo as coisas. Aí um amigo, um dos funcionários, começou a me ensinar a área de departamento pessoal, de recursos humanos, como calcular folha de pagamento, INSS, fundo de garantia, tudo isso que envolve a área trabalhista. Então eu acabei me especializando nessa área naquela época. E eu tive ali o professor, um funcionário que foi me passando esses conhecimentos. Com 16 anos de idade, eu assumi o posto daquela empresa. Já com 16 anos, eu cresci, eu prosperei, eu aprendi, porque alguém me ensinou, eu tomei conhecimento, comecei a entender e ter sabedoria naquele negócio. Tanto é que o nosso escritório, eu era um funcionário, mas nosso, porque existia vários funcionários ali, daquela cidade, famosa cidade de Jandaia do Sul, pelo menos na minha época, era o escritório mais famoso era o nosso. E você está entendendo? Então é isso. Então onde tem gente boa, gente preparada, gente que se esforça, prospera. Você quer que o teu negócio prospere? Especialize naquilo que você está fazendo. Faça um pente fino aí na sua questão profissional. Então você está acostumado sempre a fazer as mesmas coisas. Aí você é demitido e fica perdido. Por quê? Porque não cresceu em alguma área. Então muito cuidado você, principalmente você que é mais novo e de repente está naquela batidinha de sempre, né? Então invista na sua profissão, invista nos seus negócios, invista em ter novos conhecimentos, novas tecnologias. É isso aí, é a área, depende da tua área. Então isso também, Provérbios incentiva isso. Incentiva você a investir no seu profissional, nos seus negócios e buscar ser o melhor naquilo que você faz. Não é errado querer ser o melhor. O errado é você querer ser o pior. Entendeu? Então, ser o melhor, Deus quer o crescimento. Às vezes alguém está melhor que você porque ele fez o que você não fez. Então, isso também, o Provérbios fala sobre isso. Ele fala sobre a pessoa se despertar. Salomão, em alguns capítulos aqui, ele até fala para quem é preguiçoso, pessoa preguiçosa, que não quer fazer nada, que fica vivendo às custas dos outros e não se mexe para fazer nada, né? Porque é uma pessoa que não está afim de nada, não quer se envolver e quer ficar folgado, vivendo dependendo dos outros, sendo que pode trabalhar, pode se virar, não está doente, não está com nenhum problema que o limite de se locomover,
Mas, infelizmente, existe muita gente folgada. Salomão fala gente preguiçosa, né? Ele pega mais fundo, né? Então, ele fala assim, ó, preguiçoso, vai ter com a formiga o preguiçoso. Então, nós temos que entender que o crescimento é saudável. O crescimento, crescer com a direção de Deus, né? Crescer. Deus quer isso. Então, faça um pente fino aí na sua vida. Sua vida espiritual, você acha que você está crescendo espiritualmente? Faça um pente fino na sua vida profissional. Sim, a vida tem várias áreas da vida. E Deus, ele quer estar envolvido em todas as áreas da nossa vida. Então tem mais aqui. Hoje é um resumão aqui do livro de Provérbios, né? Outra dica aqui, ó, que está em Provérbios 9:10. Busque o temor do Senhor, as repreensões, a instrução, o conselho e a humildade. Saiba que destas coisas vem a sabedoria e o entendimento. De onde que vem a sabedoria e o entendimento? Quando você teme a Deus, quando Ele te dá uma instrução, conselho e também humildade. Então, ser humilde não é ser uma pessoa largada, assim, uma pessoa assim, desmanzelada. Isso não é humildade, isso é falta de cuidado. Humildade é algo dentro de nós. Você pode crescer, você pode prosperar nos negócios, nas finanças e ser uma pessoa humilde. Entendeu? E pode ser uma pessoa humilde também, não tendo muita coisa material. Então, humildade está dentro de você, dentro do seu caráter de humildade. Então, as pessoas que temem a Deus, ouvem as suas instruções, seus conselhos e mantêm a sua humildade, é dessa área aqui que vem a sabedoria e o entendimento. E ele diz mais, aí no capítulo 2, do 1 ao 6, ele dá um ensinamento, e eu faço aqui o resumão aqui da seguinte maneira: aplique o seu coração, preste atenção e volte seus ouvidos à sabedoria e ao entendimento. Compreenda que você deve adotar ambos e não apenas saber sobre eles. O quê? Adotar a sabedoria e o entendimento. Então, adote a sabedoria e persiga o entendimento. Se você não entendeu algo, você tem que buscar cavar mais profundo para entender. Porque se eu não entender algo, como que eu vou ter? Como eu vou fazer se eu não estou entendendo? Eu tenho que entender. Então, não entendeu algo? Peça a Deus sabedoria, entendimento. E se é na área profissional dos negócios, eu me lembro, usando o meu exemplo aqui de primeiro emprego, me lembro que o meu amigo, ele ensinava ali, daí eu ia na prática fazendo, e daí eu não entendia o negócio, o que eu fazia? Eu ia lá na mesa dele e falava, não entendi isso aqui. Daí ele explicava novamente, aí eu entendia. Certo? Então aí eu fui progredindo. Então foi uma caminhada, tanto é que foi ali naquela empresa que eu trabalhei 10 anos, ele foi minha base. Uma base forte, que até hoje eu tiro proveito do que eu aprendi nos 10 anos lá iniciais da minha vida profissional. Você está entendendo? Então é isso, tem que ter inteligência, você tem que aproveitar. Agora tem gente na área dos negócios ou do trabalho, se é um empregado, ele entra numa empresa pensando só no salário. Então isso é falta de sabedoria. A pessoa que trabalha só por causa do salário, porque todo mundo precisa ganhar para pagar as contas ou para investir, então, mas se a pessoa entra por causa de salário, ele está um pouco equivocado, ele tem que entrar lá para mostrar serviço, produzir, o salário é consequência do seu trabalho. A promoção profissional é uma consequência dos seus méritos, do seu esforço. Porque pessoas que são promovidas por indicação, não é uma boa promoção. Pessoas que às vezes têm um cargo na área pública, por exemplo, e ele é colocado num cargo por indicação, nem sempre é o melhor que é colocado, às vezes é indicação. Que é outra jogada, é outro tipo de negócio aí na coisa pública, né? Mas na parte privada é diferente. Você tem que crescer pelos seus méritos, o seu esforço, sua dedicação. É isso. Então, se você está onde está, foi seus méritos. Você cresceu, você trabalhou, você lutou, você chegou ali, passou perrengue, passou luta aqui e acolá, mas não desistiu. Então, graças a quem? Graças a Deus que te deu capacidade, mas você se esforçou. Essa é a verdade.
Se eu estou onde estou, primeiro, Deus quis e Deus que está me sustentando. Mas eu tenho buscado também o crescimento. Tem que ter a contrapartida. Deus não vai fazer tudo por mim, Deus não vai fazer tudo por você. Você tem que ter a tua parcela de contribuição, você tem que se envolver. É assim que funciona. Então tem que investir, às vezes, no estudo, no aprendizado. Às vezes você vai ter que fazer um curso a mais. Aí eu estou usando aqui o Sabedoria de Salomão para os teus negócios, para as tuas atividades, para a tua empresa, para o teu empreendimento, para a tua loja, para o teu comércio. Então você tem que ver. De repente você vai ver alguns concorrentes fazendo alguma coisa, dá uma olhada. Não é errado você observar os outros, observar, e depois você tem que se adaptar à sua realidade. Talvez aquilo que está dando certo para o outro não quer dizer que vai dar certo para você se você fizer do mesmo jeito. Às vezes você vai ter apenas que analisar algumas empresas no mundo dos negócios, da área que você atua, e depois você vê como que está o teu negócio. Tá entendendo? É assim que funciona. Então não adianta você querer copiar o que o outro está fazendo, achar que vai dar certo para você. Nem sempre vai dar certo. Entende? Mas você tem que buscar solução. Você tem que ir à luta. É isso aí. É o que Deus, então, está nos ensinando aqui através aqui do livro de Provérbios. E hoje, por ser dia 31, estou fazendo um balanço aqui. Estamos aqui fazendo um resumão, um aulão aqui, né, no livro de Provérbios. Se você leu os 31 capítulos e passou despercebido, leia novamente, analise a palavra, né? Outra dica aqui sobre o conhecimento, né? O conhecimento em Provérbios consiste em algo a mais do que informação, fatos e dados lógicos. É conhecimento que começa com o temor do Senhor. E é, portanto, um conhecimento santo que inclui o Senhor, quer dizer, Deus aqui, né, como o fator primário, primeiro. Então, por causa de sua fonte divina, o conhecimento vem acompanhado do quê? Implicitamente do entendimento. Então, quando Deus te dá um conhecimento, Ele vai te dar um entendimento que você vai colocar em prática, aí a sabedoria está em ação. A sabedoria está realmente funcionando na sua vida. Então, o resumão aqui desse tópico é o seguinte: busque o conhecimento. Isso em todas as áreas. Conhecimento para o teu crescimento espiritual, conhecimento na área da tua profissão, como eu estou falando. Veja isso. Invista. Você mãe, você pai, que tem jovem de 15, 16, 17, 18, 20 anos. Pode notar essa galera, tem muitos desses jovens, eles têm uma facilidade com a tecnologia. E a tecnologia é a onda do momento aí para a galera. Tem gente ganhando milhões e milhões de reais fazendo a coisa certa usando a tecnologia para ganhar dinheiro, honestamente, com trabalho. Então, veja aí, você que é mãe e pai, tem algum jovem em casa de 15 a 21 anos, essa faixa de idade assim, que eles estão querendo se descobrir, querendo fazer algo e tal. Veja aí. De repente ele está precisando de um apoio seu, troca uma ideia com ele aí. Invista. Hoje tem cursos que a pessoa adquire, às vezes até valores baratos para comprar, ou às vezes alguns até gratuito. Estava conversando com um jovem essa semana, e é um jovem que está tendo sucesso nos negócios, no mundo dos negócios, utilizando a internet. Né? Tem empresa, tem CNPJ, uma coisa tudo certinho, legalizada a coisa. E ele promove pessoas para vender os seus cursos, e ele estava me explicando, falando que ele falou assim que muitos jovens, e ele é jovem, estava ouvindo da boca de um jovem, certo? Que está dando certo para ele e para vários. Ele disse assim, tem muitos jovens que eles querem tudo pronto. E esse jovem que estava falando comigo, ele investiu 3 anos na vida dele, nos negócios. Aquele período lá da pandemia, né, ele aproveitou que era tudo em casa, e ele investiu e começou, e entrou nessa seara de negócios, e aprendeu e deu certo. Só que ele teve que investir tempo, pesquisar, às vezes teve que investir do bolso
comprar alguns cursos para crescimento e cresceu. E hoje ele está vendendo o produto. E ele disse que no começo ele aprendeu de que forma? Pesquisando na internet. Produtos, coisas sem custo, não precisava nem comprar o curso, gratuitamente. O que ele disse, resumindo? Ele falou para mim ontem, ele falou assim, olha, se eles quiserem crescer, tem tudo coisa boa na internet, gratuita, que ele pode estudar e pode crescer e prosperar nessa área. Então é isso, minha gente. Então é muito forte esse negócio. Então tem muita coisa aí que às vezes você não precisa nem pagar, mas tem que se esforçar, né? Não quer que Deus, né, faça um clique na tua cabeça e você tenha tudo pronto. Né? Deus vai dar a sabedoria. Agora você tem que cavar com a sabedoria que Ele vai te dar, o conhecimento do negócio. Então, busque o conhecimento, trate o conhecimento como uma posse valiosa quando o encontrar. Conhecimento vale mais que dinheiro. Sabia disso? O conhecimento. Quem tem conhecimento numa área, ele produz coisas. Outra coisa, vindo aqui para a palavra de Deus, dentro do livro de Provérbios, a recomendação é o seguinte: leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus e ouça o Espírito Santo. Aqui já é o nosso crescimento espiritual. Entendeu? Creia nos profetas de Deus. É recomendado isso. Creia nos profetas de Deus. Cuidado que também tem os falsos. Por isso que você tem que ter a sabedoria de Deus e o discernimento para não ser enganado pelos falsos. Mas existem os verdadeiros. Entendeu? E compreenda que estas são as verdadeiras fontes do santo conhecimento. O quê? Estudar a palavra de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, crer nos profetas e compreender a palavra e colocá-la em prática. Aí Provérbios vem também e diz: seja prudente. Seja prudente. Como você emite o conhecimento, seja prudente. A prudência também, é interessante essa palavra, prudência. Ter prudência, né? Não é ter medo. Gente tem muito medo, ela acaba não produzindo nada, porque ela tem medo de errar. Ela tem medo de fazer. Mas tem que ter a prudência. E a prudência não é deixar de fazer, é você ser precavido. Entendeu? Outra coisa aqui, tudo em Provérbios. Não desvie-se das palavras de conhecimento. Deus te deu a palavra, não desvie dela, ande na palavra, porque a palavra de Deus não erra, a palavra de Deus não falha, certo? E outra coisa, reparta o seu conhecimento com restrição, ou seja, e não deixe que se torne uma fonte de orgulho. Então, se Deus tem me dado uma sabedoria, é para eu repartir, compartilhar e não se orgulhar daquilo que Deus nos deu. É isso que é o bonito. Quando você entende isso aqui, quando você compreende que Deus te deu algo para você, mas que é para você também compartilhar, ensinar outros, para que outros também conheçam as verdades de Deus. Compreende? E tem mais. Tem mais. É muito importante, aqui Provérbios, ele fala sobre a disciplina, né? Uma delas, quando ele fala ali para instruir a criança no caminho que deve andar. Então, o Provérbios a gente vê muito disso, né? É um livro prático, lições práticas para a vida cotidiana, para a vida do dia a dia. Então, instruir com amor e repreender com cuidado. Tem que ter uma instrução, mas com amor. E tem que ter uma repreensão, mas com cuidado, com zelo, com carinho. Não adianta você falar para uma criança, isso está errado, mas você tem que mostrar o que é certo. Não adianta dar uma bronca com raiva, vai piorar a situação. Então você tem que compreender isso. Então peça ajuda divina, peça sabedoria. E Deus dá. Entende? Então, porque quando eu falo essa palavra instruir, tem a ver com disciplina. Então, a disciplina envolve tanto a instrução como o exercício para treinar a conduta ou a ação apropriada. Então, há uma disciplina diária. Muita gente é indisciplinada. O que é uma pessoa indisciplinada? Que ela não
participa da disciplina, no sentido de seguir um roteiro. Eu não sou dessa área, mas, por exemplo, se você, de repente, está precisando fazer alguns exercícios, então você tem que ter uma disciplina, porque o teu corpo se acomodou a não ser disciplinado no cuidado com o corpo, no sentido exercícios físicos, né? Uma caminhada saudável, um exercício, às vezes numa academia aí, essa academia que tem nas praças, em Curitiba tem muito disso, né? Até as cidades menores tem, né? Claro, às vezes, dependendo da sua idade, às vezes é necessário procurar um profissional da área para te acompanhar, né? Mas o basicão, todo mundo sabe, né? E às vezes sabe, mas não pratica também, né? Então tem que ter uma disciplina, né? Alimentação também, a questão de disciplinar a sua maneira de comer. Às vezes a pessoa, principalmente agora no frio, a gente tem que se cuidar porque dá mais fome, né? Pelo menos parece que dá, né? E a pessoa acaba comendo um pouco mais e não é necessário. Você tem que comer o necessário e não exagerar, porque senão começa a ter alterações físicas, né? Você sabe, né? Então você também tem que ter disciplina naquilo que você come, né? Às vezes você vê uma mesa farta ali, dá vontade de comer de tudo, mas às vezes não dá. Pode comer até de tudo, mas moderadamente, é ou não é? Às vezes você vai ter que procurar até o famoso profissional, o nutricionista, né? Quem sabe eu estou falando com alguns nutricionistas, né? Esses dias eu vi uma postagem de uma nutricionista, né? Eu conheço ela. Ela escreveu dando umas dicas. Eu li as dicas dela. Falei, opa, então ela entende do negócio. Então é isso, você tem que ter humildade para buscar fontes de outras áreas que a gente não entende, mas que é para o nosso bem. Entendeu? Então isso também tem entendimento. Isso é bacana. Isso é muito interessante. Então a disciplina envolve o quê? Tanto a instrução como o exercício para treinar a conduta de alguém, a ação apropriada. Então a recomendação aqui é o quê? Aceite alegremente a disciplina de instrução e a repreensão. Porque ele fala isso, que ele diz assim, Salomão fala assim, se você dar uma repreensão para o sábio, ele vai ficar mais sábio. Mas se você quiser repreender o tolo, ele fica bravo, ele não gosta. Quer testar um sábio, dá uma instrução. Se ele acatar ali, ele é sábio. Se ele ficar bravo, nervoso, pode ser que ele ainda não seja um sábio. Será, quem sabe, mais para frente, né? Outra coisa que ele diz aqui, siga diligentemente as instruções. Tem que seguir a instrução. Qual que é o problema nosso? É dar um jeitinho para tudo, né? Ainda mais brasileiro, né? Quer quebrar o galho, né? Quer pegar atalhos, né? Tem gente que fala assim, mas não tem jeito de fazer diferente, não tem jeito de ser mais fácil, não tem jeito de dar vamos pular essa parte aqui. Esse é o problema de muita gente, ele pula as etapas da vida, aí não sabe por que não está dando certo lá na frente, porque pulou, queimou a etapa. Essa é a verdade. E aqui eu estou dando instruções que estão na Bíblia. Estou apenas falando as mesmas coisas, mas buscando instruir aqueles que acompanham o nosso ministério aqui pelo rádio, Agindo Deus, quem impedirá, aqui de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Como hoje é dia 31, estamos fazendo um balanço aqui do livro de Provérbios. Por isso que eu estou falando aqui com muita alegria aqui essas orientações. Então siga diligentemente as instruções, aceite a correção ou a repreensão e valorize as lições que vêm delas. Qual lições que vêm delas? Da instrução. Pegue com carinho. Ouça a voz do Espírito Santo. E coloque em prática o que ele está dando a instrução para você fazer. Então busque, isso é importante, busque tanto a instrução como a repreensão. Eu já fui instruído uma forma de uma chamada para o meu bem. Na hora você olha assim, você fica meio assustado. Depois você vai ver, é verdade. Eu não estava observando. É isso. Entendeu? Por último aqui, para a gente concluir, ele fala também o sábio em oposição ao tolo. Se você leu direitinho, você percebe que ele separa a pessoa sábia do tolo. O sábio tem um comportamento, o tolo tem outro comportamento totalmente diferente. Então, Provérbios apresenta duas categorias de pessoas. Ele fala o sábio, ou prudente, e o tolo, escarnecedor ou descrente. Então, o primeiro, ou seja, o sábio, ele busca a sabedoria e ele ama a instrução.
Já o último, o descrente, o escarnecedor, o tolo, não é? O último, ele negligencia a disciplina, ele rejeita a repreensão. Aquele tipo de gente que fala assim, não preciso disso, eu não preciso ler Bíblia, eu não preciso ficar ouvindo esse pastor, eu não preciso fazer nada disso. Aí você vai ver o resultado da vida dessa pessoa como é que está. Entendeu? Porque quem rejeita Deus não vai ser bem sucedido. Quem rejeita a sabedoria do alto não vai ser feliz. Ele pode ser alegre, ter uma alegria, ter os prazeres dessa vida, mas ele não é feliz. Quem não tem Jesus não é feliz por dentro, ele é triste. Ele pode ter dinheiro, pode ser milionário, trilionário, pode ser bilionário, sei lá o que for, mas se ele não nascer de novo, se ele não tiver a sabedoria do Espírito Santo na vida dele, essa pessoa pode ser dona do mundo, materialmente falando, mas ela não é feliz. Eu falo com certeza isso aqui. Entendeu? Isso é interessante isso aqui. Tudo isso está na Bíblia. Então veja bem, seja cuidadoso com o que você diz. Aqui já é sobre a questão da fala, né? Porque Salomão fala lá que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto, né? Então ele está falando de fala, de comunicação, daquilo que você fala. Então as palavras, elas têm poder. As palavras é como uma dinamite. Só que se é uma palavra boa, vai ser uma dinamite espiritual boa para destruir o mal, para destruir a descrença, para destruir as forças do mal, entendeu? Então, seja cuidadoso com o que você diz, meça cada palavra. Você está enfrentando um conflito com alguém, você está tendo desentendimento no casamento, você não está se entendendo em família, você não está se entendendo com aquele amigo, você não está se entendendo com aquele irmão da fé. Então, cuidado, porque quando você não está se entendendo com alguém, é um perigo você começar a falar até o que não deve falar. Um começa a apedrejar o outro com palavras. Não é um apedrejamento com pedras, mas com palavras. E às vezes palavras ditas com raiva pode doer muito mais do que uma pedrada. Entendeu? Vai ferir a alma da pessoa. Então ele está dando um conselho para a gente ser um pouco mais cuidadoso. Principalmente quando está num conflito com alguém, ou até consigo mesmo, porque tem gente que tem pessoas que estão enfrentando um conflito com elas mesmas, né? Então cuidado para você próprio não se machucar, tipo assim, eu não sirvo para nada, eu sou um miserável, né? Você está se machucando. Eu nasci para sofrer, eu acho que eu nasci na família errada, eu estou no lugar errado, sabe? Então pessoas que só falam negativamente delas próprias, quer dizer, elas próprias estão falando coisas que não precisavam falar. Então não é porque você não está tendo um aparente sucesso nos teus negócios, não é porque você parece que está com uma maré meio complicada, umas turbulências, não é por isso que você é uma pessoa má, não é por isso que você é uma pessoa que você não é um zero à esquerda, não. Você tem valor. Jesus, quando ele morreu na cruz, ali na vida dele, ele levou sobre si os teus pecados também, os meus pecados, os pecados da humanidade, os pecados da humanidade. Então, quando você reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a verdadeira sabedoria começa a entrar na sua vida, ele entra. Em Jesus está todos os tesouros da sabedoria, está em Cristo, na palavra. Entende? Então, outra coisa que Salomão foca aqui, né? Fale apenas para edificar e fortalecer. Seja diligente em todas as suas ações. Entendeu? Depois eu vou repetir aqui. Ele fala novamente no capítulo 6, do verso 6 ao 11, ele fala: evite qualquer forma de preguiça. Sirva com alegria aquele a quem você for designado a servir. Procure agradar aqueles para os quais você trabalha ou que trabalham para você. É isso aqui. Por que existe tantos empregados insatisfeitos, empregados que ganham no final do mês o seu salário, mas estão infelizes com a profissão e nunca se dão bem em nada? Por quê? Porque não está servindo com alegria. Famoso aquela pessoa que diz assim, tem que trabalhar, né? Fazer o quê? Tem que trabalhar, né? Se não trabalhar, quem vai trabalhar aqui em casa? Só eu trabalho. Se não trabalhar, quem vai pagar as contas? Não é?
Às vezes fala com ar de deboche, de um ar assim meio esquisito, né? Mas, amado, a Bíblia diz, digno é o trabalhador do seu salário. Sirva com alegria, faça o teu melhor, que vai ter promoção. Deus vai te promover, porque Deus é que nos promove. Mas você tem que entender que tudo que você faz para o homem, para as pessoas, faça o teu melhor. A Bíblia diz que devemos fazer para o outro como se fosse para Deus. É aqui que muitos erram. Porque às vezes você trabalha numa empresa, aquela empresa não está correspondendo, talvez ela não tenha ainda condição de dar o que você quer. Mas faça com alegria aquilo que você foi contratado para fazer, faça o teu melhor e você poderá ser promovido nessa empresa ou até ser promovido em outra empresa. É assim que funciona, é como uma escada, entende? Então quando você tem uma boa base, por exemplo, na construção de um prédio, de um edifício, vamos supor esses grandes edifícios aí de 20 andares, 30, 40 andares, né? Coisas assim enormes. Então, conforme a construção, tem que ter uma base boa. Aí é os engenheiros que entendem do negócio. Engenheiro civil, os engenheiros e o arquiteto, essa galera é profissional aí, não é verdade? Então tem que ser, se é uma casa, é uma coisa. Se é um sobrado, é de um jeito, não é verdade? Se é um prédio aí de 2, 3 andares, é um tipo. Mas se é um maior, conforme o tamanho do negócio, da envergadura, tem que ter ali uma boa base, fundamento, é ou não é? Assim é também a nossa vida. Às vezes você quer ter algo lá grande, mas você não fez uma boa base. Então por isso que não está dando certo. Entende? Mais uma dica aqui. Ele dá dicas também sobre a área das finanças. No capítulo 3, verso 9, tem vários ali. Ele diz assim, para a gente ser econômico ao lidar com o dinheiro. Mas ele fala também, pratique uma boa mordomia. O que é praticar uma boa mordomia? É você administrar os recursos que estão nas suas mãos, o que vem para você, seja em forma de salário, de prolabore, ou de uma renda extra, ou de uma herança, que seja, né? Então ele está dizendo que nós temos que praticar uma boa mordomia, ou seja, administrar com sabedoria. Com sabedoria. Vou dar um exemplo simples. Vou fazer uma conjectura. Vamos supor que você ganha R$2.000 por mês. E você está passando uns apertos ali nas finanças. Houve um problema familiar, de repente, ali, e descontrolou as finanças. E você ganha os seus 2.000, está tudo comprometido, está apertadinho o orçamento e tal. Mas, de repente, vem aquele dinheiro que você não esperava, um extra. Vou fazer uma conjectura, espero que você entenda. Você ganha 2, tá apertado o orçamento. Aí vem um extra para você lá de R$20.000, um extra. Acontece. Aí como eu não vou ficar dando detalhes também, né? Eu tô fazendo uma conjectura aqui, uma possibilidade. Vem 20.000 a mais para você. Se a pessoa não for sábia, ela fala, meu Deus, já está na conta, já vou para a loja gastar, já vou trocar de carro, já vou fazer isso, fazer aquilo. Às vezes é falta de sabedoria, é precipitação. O que ele está dizendo? Cuidado, como é que tá? Você está apertado? Então, coloca a ordem nas suas finanças, veja, vai que você está devendo para o A, para o B, para o C, está endividado. Então, se essa grana veio, é para você colocar a ordem, endireitar aí o teu negócio, tá entendendo? Mas se a pessoa não tiver sabedoria, ela já veio um extra, ela já gasta, ela já começa a gastar. O pensamento dela já é consumista. Então aqui, Salomão, ele está dando aqui, cuidado em lidar com o dinheiro. Então ele está dizendo assim, evite ser um esbanjador, mas também não seja avarento. Tem pessoas que são avarentas, ela tem pouca, mas é avarenta. Ela é mão fechada, ela não abre a mão para nada. Até dizia que tem gente que é tão avarento que se ele colocar um sorrisal na mão, ele atravessa o oceano e não derrete o sorrisal, porque ele não abre a mão. Então isso é avareza. Deus não quer avareza. Deus, ele quer que você tenha sabedoria, uma boa mordomia. Então, não consuma desnecessariamente. Hoje vivemos a fase do consumismo. Às vezes você está com um aparelho bom e não precisa trocar, mas aí vem um extra, você já quer trocar. Que talvez você quer mostrar para os outros, para o coleguinha,
para o outro, quer dizer, é bobagem, isso é falta de sabedoria. Então existe muita falta de sabedoria com relação aos negócios, a pessoa querer mostrar uma vida econômica que ela não tem, mostrar para os outros. Para que mostrar para os outros? No final quem vai pagar a conta é você, não é o outro. Então é falta de sabedoria. Às vezes o que você tem, e eu não estou dizendo que não, você faz o que você quiser, óbvio, eu estou dando instrução bíblica. Aqui são instruções bíblicas, não é minha instrução, estou apenas narrando aqui. Entendeu? Então, não consuma desnecessariamente. Às vezes você está com um produto em casa bom, não é preciso trocar agora, não é hora. Mas não quer dizer que não possa trocar, mas de repente tem outras coisas que têm prioridade. Não é? Às vezes você tem um produto em casa, eu não quero ficar dando nome de produto, que está bom, e você quer trocar, sendo que tem um outro lá no quarto, lá que a cama está tudo com as pernas quebradas lá, você tem que trocar a cama e não a geladeira. É tipo assim, às vezes a gente troca o que não é para trocar e deixa de trocar o que é para trocar, que precisa trocar. Então você tem que ver o que é necessário. Então isso também tem a ver com ter sabedoria nas compras, nas decisões. Então, prosseguindo aqui. Use, mas não abuse das coisas que Deus te deu. Isso aqui é forte, hein? Use, mas não abuse das coisas que Deus te deu. O que Deus te deu? Então, use com cuidado, use com sabedoria. E ele recomenda, evite embriaguez, evite excesso. E por último ele fala, evite a conduta sexual imoral. Imoral. Não vou falar dessa área aqui, mas, biblicamente falando, a questão sexual é só para o casamento. E não quando é solteiro. E se é casado, é só com a esposa e com o marido dela. O marido e a esposa e o marido. Então aqui fala dessas recomendações. Aí você vê porque tanta coisa esquisita acontecendo nas famílias. Por quê? Porque eles estão fora dos padrões bíblicos. Entendeu? E quem anda fora do padrão da palavra vai se dar mal. É onde tem tanta confusão em tantas famílias. Essa é a verdade. E eu estou sendo assim bem calmo em minhas palavras porque está na Bíblia. Né? Bem moderado aqui. Ou seja, aquilo que você faz errado, meu amado, vai dar errado. Aquilo que você faz errado e não conserta a rota, vai dar problema. Entendeu? Então tem coisas na vida que a gente não pode reclamar. A pessoa escolheu esse caminho e quer reclamar. Deus pode mudar esse quadro. Deus pode reverter tudo. Mas a pessoa tem que querer mudar também. A pessoa tem que querer mudar de vida. Tá entendendo? E por último ele termina aqui que talvez a sabedoria bíblica desafie as nossas modernas filosofias, né? Porque hoje as filosofias modernas de hoje estão bem fora do padrão bíblico. Nossa, tá terrível. Então você tem que tomar muito cuidado, você que é pai, mãe, você que tem criança, né? Criança de bebezinho, criança de colo, criança que já está começando a gatinhar, criança que já está andando, criança menor de idade que está sob sua responsabilidade. Ore por eles, dê instrução a eles, os ame, cuide com amor. Você que é mãe e pai, você não queria ser pai? Você não queria ser mãe? E por que agora você está largando os seus filhos para terceirizando aquilo que você tem que fazer? Isso aqui é sabedoria, isso aqui está na palavra. Ensina as crianças a honrar a autoridade. Isso aqui está faltando. É importante. Ensine a criança no caminho que deve andar. Então ensine as crianças a honrar a autoridade, a obedecer, a seguir instruções. E digo mais, desencoraje rebelião, teimosia e desobediência. A Bíblia diz que aquele que honra o seu pai e a sua mãe é uma promessa de Deus. Honra o seu pai e a sua mãe para que se prolongue os seus dias na face da terra. Porque às vezes tem jovens que são ceifados tão precipitadamente na vida. Por quê? Há casos, não são todos, há casos porque não honra pai e mãe. Entendeu? Não é todo mundo que é por isso, mas tem parte que é. Então você tem pai e mãe, estão vivos, estão na terra ainda? Está honrando o seu pai e sua mãe? Você mandou um bom dia para eles hoje? Hoje com a tecnologia, até os vovozinhos de 70, 80 anos, tudo no zap. Então hoje não tem desculpa. Hoje não tem desculpa. Antigamente você mandava uma carta, quando a carta chegava, a notícia já era outra. Hoje não, né? Hoje o negócio é rápido.
Então tem coisa que é falta de organização do tempo, né? Olha só, estou falando aqui quase 1 hora, pessoal. É um balanço aqui, um programa diferente, mas Deus me inspirou para fazer desse jeito hoje. Por estar encerrando o mês de julho e também a leitura de Provérbios. E eu termino dizendo o seguinte para a gente orar. Pratique a disciplina com coerência, com amor. Reconheça que através dessas coisas as crianças são ensinadas a obedecer. Então eu vou dar uma dica aqui, preste atenção, eu preciso falar isso aqui. A maioria da população, hoje existe mais celulares do que gente aqui no Brasil. Volando pelo Brasil. O Brasil tem lá, quantos milhões lá? Acho que é mais de 200 milhões, já até esqueci, já tanta gente. Né? Mas enfim, você precisa compreender que celular, quando você usa ele para trabalho, para negócios, é bênção. Mas toma cuidado para você, que a criança é pequenininha e você quer que ela fique brincando com alguma coisa e você quer fazer outra coisa, e você dá um celular para ela. Muito cuidado quando você deixa um celular na mão de uma criança inocente. Ali ela está vendo coisas, o mundo está na mão dela, se estiver conectado à internet. Então você tem que ter sabedoria. Às vezes a criança está ali querendo algo ali, você quer fazer outra coisa, conversar com alguém, sei lá, fazer alguma outra coisa, e aí você pega o celular, vai e fica vendo. Então é um alerta que a gente está falando aqui, né? Para você ter prudência, ter sabedoria. Ele ainda é criança, a mente está sendo formada, entendeu? Um dia eu estava num lugar e eu vi uma cena, né? A criança fazendo birra lá e não sei o que, num local público, né? E aí eu vi aquele grito, parecia que a criança estava dando uma pane geral lá, né? Daí a mãe pegou e deu o celular na mão, acalmou. Você acha que isso é certo? Biblicamente não. Você está entendendo? Por quê? Porque a criança está mandando na mãe já. Então por isso que tem gente que não é bem educada. Daí lá fora ela acha que lá é a casa dela, ela vai se dar mal lá. Entendeu? Essa é a realidade. Isso é o que está na Bíblia, gente. Ainda estou escolhendo palavras para falar aqui. É o que está na palavra. Entendeu? Mas o que está na palavra é melhor. Então faça com amor, faça com carinho. E se você está enfrentando alguma batalha nessa área que eu estou falando, ore, fala, Senhor, me ajude, me dê sabedoria. Só que Deus vai te dar sabedoria, mas você tem que dialogar. Você tem que conversar com amor, com carinho, com respeito, sem grosseria, sem estupidez. Grosseria e estupidez é falta de sabedoria. Não adianta o famoso cala a boca aí com mal educação, que você não vai corrigir, você vai levantar mais rebeldia ainda. Então, muitos casos em família é falta de sabedoria e de aplicar os princípios da palavra de Deus. Amém? Acho que tá bom por hoje, né? Então, a gente fecha aqui Provérbios e eu quero encerrar com oração. Após a oração, uma música, que hoje nem música teve. É forte, hein, pessoal? E se eu ficar falando que vou ter meio-dia, só que o nosso horário termina às 10. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse banquete de sabedoria, por essas instruções maravilhosas que o Senhor deixou para nós na Bíblia, na Tua palavra, Senhor. Ó Espírito Santo, só o Senhor sabe o que o ouvinte está entendendo na programação de hoje. Só o Senhor sabe onde está chegando essas informações. E o meu desejo, Espírito Santo, é que todos que ouvirem tenham entendido o que é para ser entendido, Pai. Que essas palavras possam ser compreendidas para que todos nós possamos corrigir a nossa rota da vida. Se estamos com falta de sabedoria, que possamos tê-la e colocar ordem na nossa vida, na nossa casa, nos nossos negócios, nos negócios que o Senhor tem nos dado a realizar nessa terra. Espírito de sabedoria e de revelação, venha sobre cada pessoa que me ouve agora, Pai. E aqueles que estão precisando de um milagre, que hoje o milagre aconteça. Que hoje, nesse 31 de julho de 2024, nessa quarta-feira, haja uma provisão sobrenatural, uma bênção especial chegue para esta pessoa que está precisando. Os enfermos sejam curados. Os tristes venham se alegrar com esta palavra. E aqueles que estavam desorientados, que a palavra de hoje possa estar os ajudando a colocar ordem na sua vida espiritual, na sua vida de relacionamento com o Senhor Deus, a sua vida conjugal, familiar, profissional, financeira.
Ajuda todos nós, Pai. Nos dê graça e força e perdoa os nossos pecados, nossas falhas. E renove as forças de cada um de nós, de cada ouvinte, de cada pessoa que tem recebido as instruções da Tua palavra. Abençoa também aqueles que têm sido generosos com o nosso ministério, plantando uma semente de sabedoria, uma semente financeira. E com isso eles promovem para que o Agindo Deus continue nesta emissora até a volta de Jesus. Abençoa cada semeador, cada colaborador e aqueles que colaborarão no dia de hoje, nesse 31 de julho, eles fecharão o mês com uma semente, Senhor, especial. Abençoa os teus filhos e filhas, abençoa os empresários, empreendedores, trabalhadores, profissionais liberais, autônomos, empregados, aposentados, a todo o povo querido, Pai, que trabalha, que luta na vida com honestidade. Abençoa, prospera, Senhor, e dê a todos nós sabedoria para administrar as finanças, para administrar o tempo, para saber liderar, para saber governar o dia a dia da nossa vida. Nos dê capacidade, graça, força, unção do Espírito Santo, sabedoria do alto. Abençoa esta água, Pai, que o ouvinte separou e que eu separei também. Que após a oração esta água se torne um remédio espiritual. Abençoa os documentos que o ouvinte separou. Abençoa a chave da casa, do carro, da empresa, contas a pagar, contas a receber, negócios, projetos, planos. Essa pessoa que está segurando e colocou sobre a mesa um projeto, Pai, da casa própria. Um projeto de uma planta. Ele já tem o terreno, ele já tem a planta, ele já tem tudo. Agora ele está precisando de alguns recursos a mais para começar a obra, Senhor. Abençoa, prospera, Senhor. Prospera de uma forma sobrenatural. Assim nós oramos e abençoamos esse povo querido da fé, que me ouve, que me escuta, porque eles estão ouvindo a minha voz, mas nós estamos ensinando a Tua palavra, sabedoria do alto para todos nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.